O jornal Terra Viva deveria, como sempre, dedicar sua edição para as notícias da produção rural brasileira. Mas, infelizmente, hoje isso não vai acontecer. O 11 de fevereiro de 2019 é um dia de muita tristeza para todos nós que perdemos o prazer e o privilégio de poder conviver com um dos maiores jornalistas do Brasil, Ricardo Boechat. Nos seus quase 50 anos de profissão, Ricardo Boechat deixa marcas profundas na sociedade e na ação de ser e fazer jornalismo. Com seus comentários precisos e contundentes e análises sempre bem fundamentadas e sensatas. Marcas de um profissional correto e corajoso que tinha como principal missão ser verdadeiro e coerente com aquilo que pensava e acreditava. O âncora do Jornal da Band e da Rádio Band News nos deixou. Levou consigo a paixão, a coragem e a alegria de um jornalista brilhante, que, como ninguém, sabia lucidamente enxergar o Brasil. Perdemos uma referência, ficamos mais pobres. Passava do meio-dia quando a notícia da queda de um helicóptero chegou aos principais veículos de comunicação. Um Bell Helicopter 206B, ao tentar fazer um pouso de emergência, atingiu um caminhão no quilômetro 22 da rodovia Anguera, sentido interior. Minutos depois, o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Marcos Palumbo, afirmava em conversa com o Band News TV que os tripulantes da aeronave tinham morrido. Minutos depois, veio a confirmação. O jornalista Ricardo Boechat era uma das vítimas do acidente fatal. Boechat estava em Campinas, no interior de São Paulo, onde tinha feito uma palestra na manhã desta segunda-feira e retornava para a sede da Band, na capital paulista. Além do âncora da Band, também morreu o piloto do helicóptero Ronaldo Quatrucci. Ronaldo, de 56 anos, deixa 2 filhos. Ele era dono da empresa RQ Serviços Aéreos Especializados Limitada. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade válido, bem como a inspeção anual de manutenção, ou seja, em situação regular. A aeronave era um Bell Helicopter, prefixo PT-HPG, fabricada em 1975. O piloto era o dono da aeronave. Segundo a Polícia Rodoviária, o helicóptero onde estava o apresentador e o piloto tentou um pouso de emergência antes da queda. A aeronave tentou fazer um pouso, não houve tempo hábil do veículo, caminhão parar e houve efetivamente a colisão, juntamente com o helicóptero. Segundo os relatos, mais uma vez, isso aqui eu tenho de acordo com os relatos que foram levantados aqui, o incêndio se deu decorrente da colisão. Aonde foi a colisão foi a alça de acesso, tá certo? Então, dentro desse contexto aéreo, era o local de menos volume de veículo. Mas, de fato, houve um acidente. Foi bem na saída da praça de pedágio. O jornalista deixa a mulher Verusca e 6 filhos. E durante toda a tarde, personalidades e políticos manifestaram condolências à morte do âncora Ricardo Boechat. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a morte de Ricardo Boechat. Ele escreveu em uma rede social que recebeu a notícia com pesar. Expressou solidariedade à família do jornalista e quem chamou de colega que sempre teve muito respeito, assim como o piloto. Terminou dizendo que Deus console a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também comentou a morte inesperada do jornalista. Por meio do Twitter, ele disse que recebeu a notícia com consternação e tristeza e destacou que Boechat era um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat nas redes sociais. Maia escreveu: "Recebo com tristeza a informação sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto do helicóptero que caiu nesta manhã. Boechat foi um dos grandes comunicadores do nosso país e uma referência de bom jornalismo e independência. Minha solidariedade a seus familiares e amigos." Em nota, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também lamentaram a morte de Boechat. Em momentos depois de manifestar no Twitter o seu pesar pelo ocorrido, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que continua internado em São Paulo, conversou por telefone com exclusividade com José Luiz da Atena e falou da relação que mantinha com o jornalista. Estou falando com vocês, tendo visto a minha amizade de 30 anos com o Ricardo Boechat. Não amizade para tomar cerveja, bater um papo no futebol, uma amizade jornalística. Passamos muitos momentos juntos, por vezes sendo obviamente contrariado por ele,
na maioria das vezes, sendo elogiado, ou simplesmente falado algo que interessava para a nação de forma bastante isenta. Então, morre comigo também um pedaço do Ricardo Boechat. Então, inclusive, né, ele de vez em quando falava nos programas dele, do apelido dele Jacaré. Eu que botei esse apelido Jacaré dele porque ele gostava de falar, vivia de boca aberta, no bom sentido, né? E eu botei esse apelido dele que marcou um pouco da história dele, até pela maneira como ele divulgava isso nos microfones da sua rádio. Então, estamos muito pesarosos, e o general Augusto Heleno muito constrangido, né, muito triste, pesaroso, comparecerá nessa despedida final do Ricardo Boechat, que deve ocorrer no dia de amanhã. E o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também comentou a morte do jornalista Ricardo Boechat. Mourão manifestou sentimentos às famílias do Boechat e do piloto do helicóptero e também aos profissionais da Rede Bandeirantes, rádio e televisão e a toda a classe jornalística pelo que chamou de triste notícia do acidente que tirou a vida de Boechat e do piloto. O jornalista Ricardo Boechat sempre valorizou o agronegócio e deu muita atenção ao canal Terra Viva. Em novembro do ano passado, ele foi o principal palestrante do painel Caminhos da Comunicação na Intercorte, realizada na capital paulista. No último dia de Intercorte, em novembro de 2018, o jornalista Ricardo Boechat destacou a importância da comunicação no agronegócio, compartilhou vivências no jornalismo e falou sobre como o setor produtivo é visto pela sociedade. O setor que requer uma certa especialização. No mundo inteiro você não tem, os jornais são elementos essencialmente urbanos, que cuidam de pautas urbanas na sua quase totalidade, que lidam com massas de leitores ausentes nos campos. Então você tem uma natureza, uma peculiaridade no tema e no público que ele atinge, que não é a praça, o mercado central das mídias de massa. Em comemoração aos 3 anos do programa Bem da Terra, Boechat gravou um depoimento em que dizia ter interesse em investir em alguma atividade ligada ao campo. Eu que sonho ser um grande criador de gado, fazendeiro, pecuarista dentro de algum tempo, quero dizer que assisto já desde os primeiros momentos o Bem da Terra e curto muito as pautas, a forma engenhosa, criativa com que vocês abordam os assuntos de interesse do campo, de quem planta e cria. Parabéns! Eu converso agora com o jornalista Silmar César Miller. Olá, Silmar, que também acompanhou todo o trajeto de Ricardo Boechat aqui no Grupo Bandeirantes. De forma geral, uma grande perda, né, Silmar? Um dia muito triste isso para o jornalismo e para o próprio país, né? Uma visão crítica que tinha o Boechat é uma coisa que vai fazer muita falta para o país, especialmente num momento como esse, numa transição que a gente está vivendo. Boechat era muito interessado também pelo próprio agronegócio aqui. A gente se encontrava frequentemente lá na maquiagem, ele ia passar um pozinho na careca dele, e eu também, para parecer um pouco mais novo aqui nos meus programas de TV. A gente conversava muito e era muito curioso, fazia muita pergunta sobre agronegócio. Tinha algumas preocupações, inclusive ambientais. Uma das últimas conversas que a gente teve estava preocupado com as abelhas que estão morrendo aí, eventualmente em função aqui de aplicação de agrotóxicos. Ele estava preocupado com isso. E me confessou que ele tinha interesse, como ele falou agora, de também investir em alguma coisa no agronegócio. Pensou em criar abelha para produzir mel num sítio que ele tem aqui no interior de São Paulo. E me pediu informações sobre isso, tinha alguns detalhes sobre quem procurar, para dar assistência. E eu prometi para ele que ia atrás desse tipo de informação. Infelizmente, fiquei devendo. Boechat, fica para outra quando a gente se encontrar mais tarde aí onde você está agora. Adeus, Boechat. Você vai fazer muita falta aqui no Brasil. Vai mesmo. Obrigada, Silmar. E a seguir, a morte de Ricardo Boechat comove o Brasil e o agronegócio. Em julho, então eu passava entre 3 e 4 meses por ano, que era o período somado das férias, nessa fazenda da minha avó Cocota. E brinco que minha mãe me mandava para lá exilado, porque eu dava muito trabalho, somos muitos irmãos, éramos 6 irmãos, então dava trabalho demais, e ela pegava o mais inoportuno, que provavelmente era eu, e mandava para a fazenda e eu ficava por lá. Voltamos a falar sobre a queda do helicóptero que tirou a vida do jornalista Ricardo Boechat. Ele tinha 66 anos e era considerado um dos principais e mais consagrados jornalistas do país. Boechat iniciou a carreira na década de 70 como repórter do extinto jornal Diário de Notícias.
Depois, passou pelos principais jornais, como o Globo, o Dia, o Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil. Entrou para o Grupo Bandeirantes como diretor de jornalismo no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2006, mudou-se para São Paulo, para ancorar o Jornal da Band. O jornalista também trabalhava diariamente como âncora da rádio Band News FM e tinha uma coluna semanal na revista Isto É. Boechat ganhou vários prêmios, entre eles 3 ESSO e 9 Comunique-se. É ainda autor do livro Copacabana Palace, um hotel e sua história, que resgatou a trajetória do hotel mais exclusivo e sofisticado do país. Filho de um diplomata brasileiro, Ricardo Eugênio Boechat nasceu em Buenos Aires, na Argentina, enquanto o pai estava a serviço do Ministério das Relações Exteriores. Ele completaria 67 anos no dia 13 de julho. E entidades que representam o agronegócio também lamentaram a morte do jornalista. Pelo Twitter, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que é com profunda tristeza que recebeu a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat. Deixou solidariedade à família e aos entes queridos do piloto da aeronave e disse que pede a Deus que console a todos pela perda irreparável de um dos grandes nomes do nosso jornalismo. Em nota de pesar, a Frente Parlamentar da Agropecuária também lamentou e disse que perdemos uma das mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro. Prestou solidariedade às famílias, aos colegas de imprensa e a toda a sociedade que lamenta a perda precoce. A ProSoja Brasil, representando todos os produtores de soja do país, também lamentou o trágico falecimento e disse que, além de um profissional competente e corajoso, o Brasil perde um grande brasileiro. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, divulgou uma nota também lamentando com profundo pesar a morte do jornalista Ricardo Boechat. Diz a nota, abre aspas, dono de um estilo inconfundível, Boechat honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Sempre preocupado em levar informação e opinião à sociedade, missão que cumpriu com maestria, Boechat deixa uma lacuna no jornalismo brasileiro. Fecha aspas. E por uma rede social, a mulher do jornalista se manifestou também sobre a morte do marido. Verusca Boechat colocou uma foto do dia do casamento dela com o jornalista e disse, pior dia da minha vida. Ela também é jornalista da Rádio Band News FM no Espírito Santo e recebeu imediatamente milhares de mensagens de carinho e de pesar de amigos e fãs. Com ela, Boechat tinha 2 filhas. E Boechat era um jornalista que muitas vezes usava a brincadeira e os momentos de descontração para tratar de assuntos sérios. Vamos rever alguns desses momentos. Só um minutinho, por favor. Mãe? Alô? Mãe? Mãe, foi você que recebeu o dinheiro das empreiteiras? Não? Os deputados da CPI também estão dizendo que não. Ah, receberam? Ah, tinham que se declarar impedidos. Mas não tem nenhum dinheirinho para nós aí não, né, mãe? Tá bom, mãe. Um beijo pra você. Obrigado, mãe. Minha mãe não foi. Tô aqui catando lixo. Se todo mundo fizesse um pouquinho, a praia ia ser uma beleza nesse aspecto. Mas o objetivo desse vídeo é para mostrar o meu corpinho. Vacine-se contra a gripe, faça como eu vou fazer agora. É uma campanha de utilidade pública do Facebook do Ricardo Boechat. Vai, meu bem, espeta. Ai, passou, tá vendo? Estou imunizado até o próximo ano. E o Jornal da Band está terminando. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite com Fábio Panuzio. Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, boa novela e até amanhã.
E a seguir, âncora corajoso, analista atento e preciso sobre os acontecimentos do cotidiano brasileiro. Ricardo Boechat era direto e objetivo ao dar sua opinião. Sem considerar aspectos estratégicos, alimentos e tudo mais, né, a segurança alimentar do país, mas analisando única e exclusivamente pelo aspecto econômico, né, pelo que permite manter a economia ainda um pouco com a cabecinha fora d'água, que assim tem sido o agronegócio, e é claro que precisa se levar em conta com as cautelas e diálogos necessários com outros setores e tal, mas sem dúvida o agronegócio precisa de mais atenção dos governantes, sem dúvida. O jornalista Ricardo Boechat, que nos deixa nesta segunda-feira, foi 3 vezes ganhador do Prêmio ESSO, um dos principais reconhecimentos do jornalismo brasileiro. O jornalista conquistou o prêmio nos anos de 1989, 1992 e 2001. Boechat era o recordista de vitórias no Prêmio Comunique-se, acumulando 17 troféus e o único a ganhar em 3 categorias diferentes, como âncora de rádio, colunista de notícia e âncora de TV. Além disso, encabeçava a lista feita pelo site Jornalistas e Companhia, de 2014, dos profissionais mais admirados do setor. E acompanhe agora trechos do último comentário de Ricardo Boechat na Rádio Band News na manhã desta segunda-feira. Brumadinho, continuam as buscas por desaparecidos, mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados. A contabilidade mórbida dessa tragédia é de 165 mortos, já recuperados os corpos, e 160 mortos cujos corpos não foram recuperados. O número de hoje é de 325 mortos, dos quais, repito, 160 não foram encontrados. As buscas continuam, claro que os contingentes vão diminuindo, inevitável que assim seja, passada já pouco mais de 2 semanas daquele deslizamento. 25 de janeiro, né, Boechat? Dia 5 de janeiro. 25. 25 temos 2 semanas, não é isso? 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica desceram da barragem de Brumadinho e as investigações continuam avançando, eu diria, num ritmo ainda mais lento do que a busca por corpos. Na verdade, a busca por corpos continua num ritmo intenso. Eu diria que o resultado inevitável também, a lama secou, a altura da avalanche foi gigantesca, muito provavelmente muitos desses corpos não serão encontrados. Por enquanto, sabe-se em linhas gerais que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarábia. A culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo, e a cumplicidade por isso está no judiciário, que de Mariana para cá pouco fez para dar efetividade às punições, às sanções que poderiam ter feito de Mariana um exemplo não só para a Vale, protagonista das 2 tragédias, mas para as mineradoras de uma maneira geral, sabendo-se que coisas como essa produziriam punições significativas no campo penal contra os executivos, no campo penal contra os fiscais corruptos e omissos, no campo político e também penal contra legisladores cúmplices e corruptos, talvez não tivéssemos agora essa quantidade assombrosa de mortos em Brumadinho. E a Força Aérea Brasileira abriu investigação para averiguar as causas que levaram à pane do helicóptero e, consequentemente, ao acidente que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci. As informações sobre o velório ainda não foram divulgadas. O presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo, designou o general Augusto Heleno para representá-lo na despedida de Boechat nesta terça-feira. Outras informações você acompanha na nossa programação. E num dia de muita tristeza para todos nós, o jornal Terra Viva se despede de Ricardo Boechat com um texto do padre Fábio de Mello que reflete bem a angústia e o sentimento das nossas perdas. A morte do Boechat nos empobrece. É bem mais do que perder um jornalista brilhante. É perder uma consciência lúcida, iluminada, que sabia ver o Brasil sem partido, sem paixões. Morre com ele a coragem que a muitos encorajava diariamente. No momento em que nos sentimos tão pobres de referências,
Perdê-lo nos faz querer chorar por todos os motivos dos últimos dias. Um choro único, pela lama, pelos desabrigados, pelos meninos. Tudo de uma só vez.